Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia de finados, dia 2 de novembro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 6, versículos de 37 a 40. Hoje a liturgia nos oferece muitos outros evangelhos, então eu estou tomando João 6, 37 a 40. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos aqueles que o Pai me conceder virão a mim, e eu não os afastarei. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho do Homem e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos celebrando um dia muito especial para todos nós. E os nossos povos, em todas as partes do mundo nesse dia, têm por tradição, visitar os cemitérios, rezar pelos seus defuntos e assim fazer memória e também manter a esperança. Porque este é o sentido da celebração de hoje. Não é um culto à morte. Não é uma proclamação de que a morte é a última palavra. Porque nós cristãos, nós não cultuamos a morte. Nós não dizemos que a morte é a última palavra. Mas sim, proclamamos a nossa esperança. Fazemos e celebramos a nossa memória, mas também celebramos a nossa esperança. Por isso, a primeira leitura de hoje, retirada do livro de Jó, ele vai dizer: como eu gostaria que escrevessem isso em todas as pedras, com chumbo, para que ninguém se esquecesse de que o meu Redentor está vivo, de que não está morto, mas ele está vivo, e de que eu o verei com os meus olhos. Não serão outros que o verão, mas eu o verei com os meus olhos, porque é uma experiência pessoal. A fé é uma experiência pessoal antes de ser uma experiência comunitária. Num primeiro momento, a fé é uma experiência pessoal, é encontro com o Senhor, é experimentar a força viva do Senhor em sua vida. E só depois ela nos convida a nos congregarmos com aqueles e aquelas que também professam a mesma fé que nós. Mas a fé é uma realidade pessoal que não vem pelo sangue dos pais e nem tampouco pela tradição da família, mas vem pelo encontro pessoal com o Senhor. E essa experiência de fé é fundamental para que a gente possa compreender o mistério da vida e também o mistério da morte. Porque para aquele que não crê, a compreensão da vida é somente biológica. E assim nos equiparamos a todos os outros animais: nascer, crescer, sofrer, morrer, ser enterrado e acabar tudo. E para muitos isto é uma loucura, isto é um absurdo. E a morte então se converte numa grande força de destruição, num Thanatos grego antigo, que destruía tudo, abocanhava tudo e matava tudo e acabava com tudo. Por isso, na primeira leitura de hoje, Jó já começa a recordar a mim e a você que o nosso Redentor está vivo. E eu verei com os meus olhos, não com os olhos de outro, mas com os meus olhos. No Evangelho, Jesus vai então agora recordar que eu e você, nós somos atraídos até Ele pelo Pai. É o Pai que nos dá a Jesus. É o Pai que nos atrai até Jesus. É o Pai que nos entrega a Jesus. E é Jesus quem revela para mim e revela para você também o mistério do Pai. De modo que Jesus, na compreensão antiga, é a mão misericordiosa do Pai. A mão misericordiosa que entra na história, intervém na história, salva a história por amor ao Pai.
Então, Jesus vai dizer: todos aqueles que o Pai atrai até a mim, que o Pai me concede, eu não os afastarei, porque eles foram concedidos pelo Pai. Mas, pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia, porque eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está uma experiência de esperança. Celebramos a memória de tantas pessoas queridas que passaram por nossas vidas, parentes, pais, mães, irmãos, amigos queridos, e que um dia encerraram na sua plenitude de tempo a sua vida peregrinante neste mundo, e que regressaram para a casa do Pai. Porque, de acordo com a nossa liturgia, a morte não destrói, a morte não acaba, mas ela transforma. Ela transforma as realidades que existem em Deus. Por isso nós não cultuamos a morte. Celebramos a morte, sim, como uma irmã, como nos ensinou nosso Pai São Francisco, uma irmã que acompanha a mim e a você a cada dia. Depende do ângulo por onde olhamos. Mais um dia de vida, menos um dia de vida. E como ensinamos uma criança a andar e a viver, faz-se necessário também ensinar uma pessoa a morrer, a regressar para a casa do Pai. Por isso Jesus vai dizer: a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia, porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, não é só ver, é ver e crer. Aqui nós falamos de esperança. Esperança porque a segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Coríntios, o apóstolo vai recordar: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos como primícia. Ele é o primeiro, mas todo aquele e aquela que crê nele, que o viu e crê nele, também ressuscitará com ele. Por isso o apóstolo vai nos recordar também na carta aos Romanos que o nosso batismo cristão é um mergulhar no mistério da morte de Cristo para que a gente possa viver com ele. Para que um dia nós também possamos despertar com ele, reinar com ele, estar no banquete celestial com ele. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós rezamos assim a nossa mãe, a Virgem Maria. Por isso Jesus diz no Evangelho de hoje: a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele não morra, e eu ressuscite no último dia. Então, celebrar Dia de Finados é celebrar a memória, o passado de tantas pessoas queridas, mas também é celebrar o futuro, que um dia estaremos juntos, não na mesma história, não na mesma dimensão, mas numa história transformada e numa história vivenciada sobre a experiência de Deus, sobre o mundo de Deus e também sobre a paternidade de Deus. Por isso, na carta aos Coríntios de hoje, o apóstolo vai dizer: se com Cristo morremos, com ele também ressuscitamos. Pois cada dia nós morremos e revivemos, o homem velho que está em nós vai morrendo e também vai revivendo, porque Cristo ressuscitou dos mortos e nós também ressuscitaremos com ele. Por isso a pergunta que Jesus faz a Marta é muito séria, porque é a mesma pergunta feita para mim e para você. Você crê isto? Você acredita nisto? Meus irmãos, minhas irmãs, se nós não acreditamos nisto, celebrar finado será celebrar morte, cultuar a morte, como se a morte fosse a última palavra, como se a morte fosse o final de todas as coisas. Assim celebraremos uma memória sem esperança. Viveremos uma fé somente para esta história humana, de homens e mulheres saciados somente para esta história humana, mas sem esperar novos céus e novas terras. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. Esta é a nossa fé que nós professamos como crentes católicos. Um abençoado dia para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. E dai, Senhor, o descanso eterno a todos aqueles e aquelas que passaram por nossas vidas e que hoje repousam no Senhor. Amém.